Começa agora o MAC Notícias, com Bruna Matos e Giovana Mencaster. Olá! Após meses unindo esforços para vacinar a população brasileira, finalmente estamos retomando nossas atividades presenciais. Nós, alunos de graduação de curso de jornalismo do Mackenzie, também estamos voltando aos poucos para as aulas do campus da universidade. E neste semestre, pela primeira vez, estamos experimentando sermos mackenzistas presencialmente. E como trabalho final do segundo semestre de 2021, produzimos o nosso rádio-jornal MAC Notícias. Então, ao vivo, diretamente do estúdio da Rádio Mackenzie, acompanhe conosco os assuntos dessa edição. A volta dos encontros sociais entre os jovens ainda é um mistério. Crimes famosos são tendência para produções cinematográficas. Redes sociais preocupam cada vez mais a sociedade. Aos poucos, o turismo volta a fazer parte das nossas vidas. Formandos do curso de jornalismo dão dicas sobre TCC e estágios. Campeonato Brasileiro de Futebol chega à reta final. Eu sou Giovana Mencaster. E eu sou Bruna Matos. Fique conosco para no MAC Notícias está começando. Com grande parte da população adulta vacinada em São Paulo, restaurantes, parques e casas noturnas estão liberados para receber os frequentadores, mas nem todos se sentem confortáveis ainda para voltar à era pré-pandemia. É isso mesmo, Bruna. Eu conversei com a psicóloga Juliana Panini sobre o assunto. Ela falou das dificuldades que será essa retomada, digamos assim, do social em especial por parte dos jovens. Vamos conferir. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de paz. Como você está se sentindo nesse período? Muita gente deve estar se sentindo como essa música que você ouve ao fundo, da cantora Vika. O sucesso musical tem causado demasiada identificação com os jovens, devido ao isolamento social dos últimos tempos, o que vem provocando algumas consequências a longo prazo neste público. Para a psicóloga Juliana Panini, a pandemia deixará algumas sequelas mentais, afetivas e sanitárias. O sistema psicológico de uma pessoa que tem um rompimento de todas as atividades sociais que ela estava acostumada a fazer também é modificado, né? Então a gente está falando de emoções, de sentimentos, pensamentos que podem trazer, muitas vezes, distúrbios psicológicos. Segundo Juliana, a falta do abraço pode causar grande impacto nessa comunidade, pois de uma hora para outra, algo que sempre foi sinônimo de afeto passou a ser sanitariamente perigoso. O próprio contato de abraço, beijo, de cumprimento, isso muda tudo, né, depois da pandemia, que não é mais possível ser feito. Outras coisas também, falando mais desse público jovem, no sentido relacional mesmo, relacionamento. Tudo aquilo que antes era muito mais comum, né, sobre beijo, sobre relacionamento sexual, passaram a ser extremamente perigosos. Juliana também acredita que as relações sociais não serão as mesmas após a pandemia. A própria conversa, a proximidade da conversa de alguém, né, com risco de transmitir algum tipo de contaminação através da saliva, provavelmente vai ser alterada, ser considerada para que as pessoas conversem com um distanciamento maior. O uso da máscara ou do distanciamento social deve ser um comportamento bem duradouro depois da pandemia. Bruna, e você? Como você está se sentindo agora com a volta das sociais, a volta das aulas presenciais de forma escalonada? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu faço parte daquele grupo de pessoas que não aguentava mais ficar em casa. Então, eu tô adorando, né, as voltas sociais e rever as pessoas que, enfim, que eu gosto, que eu amo. E poder fazer as coisas presencialmente, eu acho que é muito diferente, né? E, enfim, seguindo todos os protocolos, aos pouquinhos eu tô voltando e tô super animada. E já que estamos falando de sociabilidade, uma questão muito séria que envolve todos nós, mas em especial os jovens, são as redes sociais. Sabemos que a tecnologia veio para ficar
e que nos traz muitos benefícios, mas também os perigos tecnológicos dessas redes. Pois é, Bruna, não imaginamos mais um mundo sem as famosas redes sociais. Mas muitas são as dúvidas sobre seus benefícios e malefícios. O repórter Gabriel Alcântara conversou com 2 especialistas sobre o tema. As redes sociais influenciam muito a vida das pessoas. O boom tecnológico e a praticidade que trouxe na comunicação social foi inimaginável, facilitando a grande parte da população. Mas os problemas que já existiam antes foram aproximados e surgiram outros, como os cancelamentos, fake news e ataques virtuais. Para o psicólogo Álvaro Caetano, o cancelamento já existia, antes mesmo da era da internet. Segundo ele, não estamos vivenciando o momento, apenas pensando em produzir conteúdo para as mídias, o que faz com que nos tornemos um subproduto da indústria das redes sociais. Nós estamos nas redes sociais, pensamos que estamos produzindo conteúdo, quando na verdade nós somos subprodutos de uma grande indústria. Gostei muito do exemplo do canal Nostalgia, que se deparou com uma grande construção de conteúdo, de material, e ele descobre que tudo aquilo era do YouTube. Que o YouTube era que era o dono e que ele não tinha... Então, nós estamos produzindo material para uma grande empresa. Nós estamos produzindo material para um algoritmo que justamente vai ter essa fonte, esse dado, para prever todos os nossos desejos, vontades. O ponto de que as pessoas não têm muita noção do que é o ambiente digital está basicamente ligado à falta de educação básica, que não tiveram na escola, e aprender a mexer nos aparelhos eletrônicos na marra, não sabendo nada sobre como funcionava. Uma pesquisa da Quartz, divulgada como parte do relatório da Mozilla, realizada em 2017, mostrou que 55% dos brasileiros achavam que a internet era somente o Facebook. O Brasil foi um dos países que apontaram mais pessoas concordando com essa questão. Para Paulo Ranieri, professor de cybercultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o problema está na formação. Ele acredita que a partir do momento em que a pessoa for direcionada para uma educação digital, ela vai aprender a usar esse ambiente de forma ética. É a gente partir mesmo para um movimento de uma espécie de literacia digital, de educação digital, uma espécie de educação de base, né? Desde quando o sujeito é criança e está começando na escola, ter já alguma iniciativa escolar mesmo, de pedagogia, de ensino para o digital, aprender desde cedo o que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é, o que ele pode desenvolver ou não, se fizer tal coisa, se chegar até tal ponto vai prejudicar alguém, e essa educação continuar, passar pela adolescência, passar para que esse sujeito chegue na vida adulta realmente conhecedor do ambiente digital. Enquanto isso não acontece, monitorar o consumo de horas que está se usando o celular, além de deixar de usar alguns aplicativos que não têm mais utilidade e excluir contas desses serviços, pode ser uma forma de aprender a utilizar esse meio, pois, segundo Ranieri, nós não conhecemos o meio digital. O que nós temos hoje é uma sociedade que desconhece o meio digital. A gente vive o meio digital, a gente usa as ferramentas digitais, mas a gente não é conhecedor desse meio. Gabriel Alcântara para o MAC Notícias. 2021 tem sido um ano cheio de sucessos para o audiovisual brasileiro. As produções têm investido fortemente em histórias de crimes famosos. Sim, as assassinas confessas Suzanne von Richthofen e Elise Matsunaga são, vamos dizer assim, as estrelas da vez. Confira mais sobre o assunto no comentário da Isabela Livorati. É notável que no cinema estadunidense existe uma tradição de filmes criminais baseados em fatos reais. Pode-se dizer que isso começou com o filme A Sangue Frio, de 1967, e foi baseado no livro de Truman Capote, lançado em 1965. Essa temática continua fazendo sucesso até os dias atuais, e agora influencia cinemas internacionais a seguir esse estilo de filme. No Brasil, por exemplo, já eram vistos filmes com essa temática de crimes, mas o ano de 2021 foi marcante para essa categoria cinematográfica no país. Dado o sucesso de A Menina que Matou os Pais, que conta a história de Suzanne von Richthofen, e O Menino que Matou os Meus Pais, que conta o crime na visão de Daniel Cravinhos. A busca do público por filmes que seguem essa temática aumentou significativamente. O
O streaming Amazon Prime foi responsável pelo lançamento dos filmes ligados ao caso de Suzane, mas não foi o único a investir no gênero True Crime. A Netflix também investiu pesado na estreia de inúmeros documentários de relatos criminais. Elise Matsunaga era uma vez um crime que conta em detalhes como ocorreu o assassinato de Marcos Matsunaga. Cena do crime Mistério e Morte do Hotel Cecil, sobre o misterioso desaparecimento de Elisa Lam. Um crime sem solução até os dias atuais. E Ted Bundy, American Boogeyman, que trata da história do famoso serial killer Ted Bundy. Foram fenômenos dentro da plataforma de streaming. Esse gênero mostra que veio para abalar não só categorias de filme, mas também em formato de séries. A série Inacreditável trata do surpreendente caso de uma jovem que foi acusada de denunciar falsamente um estupro, mas que anos depois, 2 investigadoras seguiram evidências mostrando a legitimidade do caso. O caso Gabriel Fernandes, que conta a história do brutal assassinato de um menino de 8 anos, e Por que Matei Minha Família, sobre a investigação policial por trás de um crime cometido por um garoto de 14 anos que matou toda a sua família com tiros a queima-roupa. São algumas das séries documentais que fazem sucesso nas plataformas de streaming. Agora é só aguardar ansiosamente os próximos lançamentos. É interessante como esse suspense também tem migrado muito para os clipes musicais, né, Bruna? O clipe da Glória Groove, A Queda, foi um single mais bombástico da cantora. E esse ramo tem crescido cada vez mais no Brasil, né? Esse clipe da Glória Groove, eu tô doida pra ver, todo mundo tá comentando, deve ser incrível, ela é maravilhosa. Sim, a gente tem que realmente conhecer, espalhar novas culturas, novos hábitos, até mesmo no nosso streaming. E agora falando sobre um outro tema que também envolve cultura. Recentemente, os super-heróis tiveram grande destaque na mídia. E não estamos falando já da famosa desculpa entre Marvel e DC Comics, mas sim de um beijo. Pois é, Gi, foi um beijo que chocou os mais conservadores, o que mostra que a patrulha ideológica ainda está em todos os setores da sociedade. Quem conta essa história pra gente é a repórter Fernanda Baron. A DC Comics lançou nos Estados Unidos a Superman Son of Kal-El, número 5. HQ que conta a história do filho do Superman, John Kent. Mas mesmo antes de seu lançamento, a principal divulgação do quadrinho contava com uma imagem do filho de Clark Kent beijando o ativista hacker Jay Nakamura, outro personagem da mesma história. Uma frase foi vinculada ao compartilhamento da imagem: o filho do Superman é bissexual. O anúncio fez os internautas opinarem, alguns favoráveis à representatividade nos quadrinhos e outros mais conservadores, totalmente contrários. Representações não só LGBTQIA+, como de outros grupos marginalizados, vêm sendo assunto recorrente nos quadrinhos e na mídia no geral. Para o mineiro, quadrinista e ilustrador Ig Guara, parte desse mercado há 15 anos, essa representação não é tão recente. Essa representação ela é menos recente do que as pessoas parecem entender. Ela hoje em dia ela é mais explícita. Antigamente você falava mais por códigos, né? Se você parar para pensar que a própria ideia dos X-Men e dos mutantes é para falar de minorias, né, e das lutas das minorias. Hoje em dia essa representação ela pode ser mais explícita e isso é muito bom, principalmente para quem cresceu ou vai crescer lendo essas histórias. O cartunista, autor e editor de quadrinhos Mário César Oliveira considera importante a representatividade de grupos marginalizados. Representar pessoas LGBTQIA+, nos quadrinhos e outros grupos marginalizados é muito importante, porque todo mundo precisa de uma referência, assim, quando você está crescendo, para saber que você não está sozinho em determinadas questões, para entender que você pode ocupar determinados espaços que parece que não são pra gente, pra gente entender que a gente pode ser uma pessoa LGBTQIA+, e ser respeitada. Mário, 4 vezes vencedor do troféu HQ Mix, também é co-criador da primeira feira LGBTQIA+, de quadrinhos e Universo Geek. Esse evento ele foi criado justamente para juntar os autores da comunidade. Bem, a PocCon surgiu porque, que não disse, eu comecei a publicar quadrinhos com esse tipo de temática lá em 2013, e eram pouquíssimas pessoas fazendo lá no começo, e de uns anos pra cá foi surgindo cada vez mais e mais autores, e aí quando eu conheci o Rafael Bastos Reis, que é meu sócio lá na PocCon,
A gente trocou ideia, a gente viu que tinha a mesma ideia de juntar todos esses autores novos que estão surgindo e tal numa feira só. Fernanda Baron para o MAC Notícias. É interessante como a presença das minorias também vem tomando grande espaço e destaque nas televisões. A série As 5 da Globoplay, por exemplo, ganhou um pouco desse tema. Trouxe a comunidade LGBTQIA+, trouxe um pouco mais da explicação sobre identidade de gênero, sobre disforia corporal e muitos outros assuntos que não tinham sido veiculados na televisão, dando muita oportunidade até para gerar novas discussões, novos debates e até novos empregos na mídia. E agora, para falar de emprego, não é novidade para ninguém que o mercado de trabalho recebe muito bem os alunos maquinzistas. E com os alunos do curso de jornalismo, não é nada diferente, né, Bruna? Exatamente. Nossos alunos estão presentes, nossos alunos é ótimo, eu faço parte também, estão presentes fazendo estágios em importantes veículos de comunicação, como a recém-inaugurada CNN Brasil. Mas como conciliar estágio e trabalho de conclusão de curso, o TCC, no último ano da faculdade? Olha, a repórter Érica Coelho conversou com alguns formandos que estão passando exatamente por esse momento. Vamos conferir um pouco. Os últimos semestres da faculdade costumam ser uma mistura de sentimentos para os graduandos. A ansiedade pela formatura, o desespero por conta do trabalho de conclusão de curso, os famosos TCCs, e a felicidade por conseguir um estágio na área guiam essa última fase dos estudantes. Adicionado a tudo isso, os alunos ainda tiveram a pandemia e as aulas online nessa reta final. Isso tudo não foi diferente para os alunos do 8º semestre do curso de jornalismo do Mackenzie. Talvez o mais temível dessa fase seja mesmo o TCC. Porém, para a aluna de jornalismo, Ana Beatriz Dias, o trabalho não é tão assustador quanto dizem. E eu ficava muito indecisa. Eu que até então achava que era certo em relação às coisas, eu tava com muita dúvida, né? E ficava com medo, não queria nem pensar sobre. Mas depois que eu consegui encontrar um tema e vi que realmente era algo que eu gostava e que queria fazer, se você se programa, não tem pra que ter medo, sabe? Acaba dando tudo certo, você vai encaixando direitinho, tenta fazer com a maior antecedência do mundo, que aí depois você não sofre. Então, claro, ainda não tô no fim pra dizer que realmente deu tudo certo, mas até então eu tenho feito devagarinho, de pouquinho em pouquinho, aproveitei bastante as férias, então acaba não sendo esse bicho-papão de 7.000 cabeças que todo mundo fala. Já quando o assunto é estágio, muitos alunos se preocupam com essa primeira etapa da vida profissional, desde os primeiros semestres da faculdade. Mas, segundo a estagiária de jornalismo na CNN Brasil, Zena Base, não há grandes motivos para se preocupar. Eu vou até dar uma dica, gente, não fiquem impressionados com o estágio. A minha trajetória para chegar na CNN foi uma trajetória assim que nem eu esperava, para ser bem honesta. Zeynep também conta como foi o processo para conseguir o estágio em uma das emissoras mais reconhecidas do mundo. Meu currículo foi selecionado para a primeira fase de provas. Eu fiz a prova, mas eu fiz a prova assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei naquela sala falando, eu não vou passar. Impossível. Eu nem sou tão capacitada assim nessa área de política e economia. Passei para a segunda fase. Minha prova foi super boa. Na segunda fase, que foi a fase de RH, né, de dinâmica em grupo, digo, eu passei também. Eu falei, nossa, estranho. Eles estão realmente curtiram meu perfil. Nessa fase, eles já tinham selecionado, o filtro já era bem menor. Participei do processo de entrevistas. Deu um mês, a CNN me chamou para ir até lá. Foi quando eu fiquei sabendo que eu havia sido contratada. Mas, quando esses dois medos se juntam? Para muitos, o estágio e o TCC parecem competir entre si para ter a atenção do graduando. Eduardo Pepe, aluno de jornalismo e estagiário na Band News TV, explica como está conciliando os dois processos. Olha, vou ser sincero, tá sendo um pouco difícil, porque a gente tem que conciliar com o trabalho na Band, eu faço plantão na Band, então tem que achar bastante tempo ali. Eu confesso que eu poderia estar mais adiantado até, mas com a correria, tô tentando tirar tempo de onde não tem. Então, de madrugada, de noite, tá sendo bastante puxado, mas por outro lado, tá sendo um aprendizado incrível. Embora o TCC demande um grande tempo e muito esforço do aluno, o aprendizado e a bagagem que ficará após a sua conclusão será de grande valor, ainda mais quando apoiada na experiência de estagiar na área. Com produção de Giovana Carvalho, Érica Coelho para o MAC Notícias. Mas então, estamos aqui agora com a Érica Coelho, diretamente dos estúdios MAC. Érica, nós temos notícias dos entrevistados que você conversou nos últimos tempos. Como que eles estão? Primeiramente, oi Gi, oi Bruna, muito bom estar aqui com vocês.
E olha, muito curioso que você me perguntou isso, porque essa matéria foi gravada há uns 2 meses, 2 meses, e eles ainda eram estagiários, né? Principalmente a Zeynab e o Edward Pepe. Hoje eles foram contratados, a Zeynab na CNN Brasil e o Edward está trabalhando na Band. Incrível! Maravilha! Muito bom mesmo. Érica, me conta uma coisa, você está estagiando? Já começou? Ainda não? Tá pensando? Me conta. Olha, eu vou te contar que isso era uma das minhas principais preocupações, porque aqui a gente estuda, né, à tarde, faz o curso de jornalismo à tarde. Sempre pensei que seria impossível conseguir um estágio, mas não é. Eu consegui. Nada é impossível. A gente tem que procurar. O Mackenzie oferece muitas oportunidades, eles divulgam bastante programas de estágio, então eu consegui sim. Hoje eu tô efetivada já também. Que incrível! Mas você conseguiu pelo Mackenzie? Eu achei na página do CLL. Olha! De Comunicação e Letras. Consegui por lá, mandei o meu currículo, consegui o estágio. Muito bacana, Érica. Parabéns. Obrigada. Inclusive, se você ainda não está inscrito num estágio, procure os seus representantes de sala, porque nós temos vários grupos de WhatsApp que divulgam vagas, tá bom? Não Isso perca é essa verdade. oportunidade. Verdade. E falando em mercado de trabalho, muitos de nós acabam apostando no empreendedorismo. Mas empreender é algo que pode, sim, começar cedo e ainda durante a faculdade. E isso é algo que acelera a economia, né? Acaba gerando autonomia, dando oportunidades para muitas pessoas que têm o perfil para ter o seu próprio patrão na sua própria empresa. E o Mackenzie tem incentivado o empreendedorismo. Eu conversei com a Bianca Machado, que é aluna do 4º semestre do curso de jornalismo, e ela falou sobre o seu trabalho e deu dicas de como começar, ainda como estudante, a desenvolver um projeto. Empreendedorismo é um assunto que está em alta nos últimos tempos. E tem tudo a ver com inovação, seja para criar algo totalmente novo ou aprimorar algo que já existe de um modo que ninguém havia feito antes. O empreendedor é capaz de criar um novo produto ou serviço e a sua essência está na percepção e aproveitamento das oportunidades. A aluna de jornalismo do 4º semestre, Bianca Machado, conta um pouquinho da sua experiência no laboratório do Mackenzie. A gente está com um projeto, né, com a intenção de criar uma startup de podcast narrativo, né, jornalístico, só que é um projeto muito grande, é muita informação, é muita coisa, isso é até uma coisa legal se falar que realmente a gente tem grandes ideias, mas grandes ideias não podem se sustentar sozinhas, né, então é muita pesquisa, é muita coisa para fazer. Bianca também comentou o passo a passo para os alunos que queiram iniciar uma pesquisa e levar esse projeto até o laboratório do Mackenzie. O primeiro é ter o espírito de querer aprender. O segundo, acredito que seria pensar em iniciativas e ideias para você fazer esse projeto. Você começar a pensar em opções, em como se tornar empreendedor na área que você está, de uma forma bem inovadora. O terceiro, eu diria que é ir atrás de professores que estão dispostos a serem orientadores nesse projeto. Então, esses professores podem ser muito, muito bons para acrescentar ideia àquela iniciativa que você já teve. E, por último, ficar atento com os cronogramas de datas do PIBIT. Então, é um pouco burocrático, mas é uma burocracia necessária nesse caso. Então, você entender bem o que você precisa entregar para você conseguir uma bolsa. Enfim, eu acho isso bem importante. Empreender não é uma tarefa fácil, mas com certeza traz grandes aprendizados e grandes oportunidades. Esperamos que cada vez mais pessoas se inspirem e se tornem empreendedoras. Gi, eu tô sabendo que você também empreende. Me conta um pouquinho sobre isso. Olha, não ia falar nada não, mas já que você questionou, é verdade. Olha, recentemente eu formalizei a Mencaster, que eu já trabalho com ela há 5 anos. Eu tenho um estúdio fotográfico móvel, trabalho com administração de redes sociais, social media, estratégia de gerenciamento, produção de conteúdo. E agora eu tenho um cliente fixo, né? Depois de uma longa batalha, a gente conseguiu agora fechar com o cliente, estamos com uma grande perspectiva. E o bom é que agora, retomando a economia, as pessoas querem contratar, né? As pessoas estão em busca de pessoas terceirizadas, estão em busca de auxílio. Então, é um momento de oportunidade. Fico bem feliz com isso. Com certeza, principalmente pós-pandemia, graças a Deus. Sim, é verdade. Agora, já que a gente está falando de pós-pandemia, vamos falar um pouquinho de turismo, né? Porque depois de muito tempo parado e pouca procura, o setor voltou a crescer de forma acelerada. A alta procura tem a ver com o represamento provocado pela pandemia. Afinal de contas, foram quase 2 anos com receio de viajar. A repórter Giovana Carvalho explica essa alta e traz altas expectativas do setor de turismo.
O índice mensal de atividade do turismo de São Paulo teve um crescimento de 4,7% em setembro de 2021, em comparação a agosto. O número foi influenciado pelo aumento das viagens rodoviárias no estado. Esta é a quinta alta consecutiva do setor, segundo dados da FEComércio de São Paulo. O desempenho do turismo na cidade já está quase 50% acima, se comparado com setembro de 2020, quando estávamos no meio da pandemia. Mas a expectativa é de que, nos aeroportos, a real retomada aconteça a partir de agora, avance o mês de dezembro e siga até o carnaval. Segundo a FEComércio, a organização de eventos de fim de ano vai contribuir para esse avanço. O setor, que foi um dos mais impactados nos últimos meses, está agora retornando com mais força. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Ministério do Turismo, o turismo doméstico será prioridade de 81% dos viajantes no país. Para Lorena Ferreira, guia turística na agência Ita Turismo, essa alta se justifica pela flexibilização das medidas de combate à Covid-19. Pessoas não querem mais ficar em casa, estão dando mais valor à vida, mais valores aos pequenos momentos que são esses, né, de conhecer destinos novos. Então, pra gente aumentou demais por conta disso, porque as pessoas ficaram tanto tempo presas que agora estão dando valores às coisas que elas não davam antes. Porém, o custo para realizar uma viagem também aumentou. Um dos motivos, segundo Lorena, é o aumento no preço dos combustíveis. E os valores das viagens aumentaram muito. No nosso ramo, que é o turismo rodoviário, que é ônibus, o combustível está muito caro. Então, os nossos fretes estão mais caros. Ainda assim, o desejo de viajar vem superando até mesmo as barreiras financeiras. Quem estava ansioso para viajar, depois de tanto tempo, agora está mais tranquilo para satisfazer essa vontade. É o caso da estudante Júlia Criado, que não via a hora de poder voltar a curtir as viagens de fim de ano com a sua família. 2 anos de pandemia, com o isolamento social, com a quarentena, com a gravidade do vírus e com a disseminação muito alta da doença, a gente não viajou. E hoje, podendo voltar a viajar, mesmo com a pandemia em andamento, porém com essa flexibilização melhor das atividades, me traz um sentimento de muita felicidade, me traz um sentimento muito bom. Os viajantes sofreram com as restrições impostas pela pandemia, mas, com o avanço da vacinação, é esperado que esse desejo de viajar possa voltar a ser realizado. Com produção de Érica Coelho, Giovana Carvalho para o MAC Notícias. E nós estamos aqui com a Giovana Carvalho no estúdio. Muito bem-vinda, Gi. Bem-vinda, Gi. Oi, Bruno. Oi, Gi. Muito gostoso estar aqui hoje com vocês. E a gente quer saber de você. Quais são os seus planos para viajar agora, após pandemia? Olha, vou te falar que eu tô ansiosa, porque ano passado eu não fiz nada, não viajei, passei o Natal e o Ano Novo em casa. E esse ano, agora esse final de semana, dia 26, eu vou viajar pela primeira vez. Uhul. Olha! É só um final de semana, mas já tá bom, né? Pra acalmar, relaxar um pouco desses 2 anos, né? Que foram bem complicados. Quase 2 anos, né? Eu vou pra Minas Gerais, na cidade de Gonçalves. Tem uma pousada super legal lá, chama Pousada das Araucárias. E é bem pra relaxar mesmo. Mas no fim do ano, no Natal e no Novo, vou passar por aqui mesmo. Tem que se cuidar, né? Não é porque agora liberaram tudo que a gente tem que dar louca e começar a sair, aglomerar. Faz isso mesmo. Sempre respeitando os protocolos. Exatamente. Gi, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, a gente fica Gi. muito feliz em te receber. Obrigadão. Agora a gente vai falar de futebol. Com a chegada do mês de dezembro, a temporada do futebol brasileiro também vai chegando ao fim. Inclusive, muitas definições sobre o futuro dos clubes vão acontecer nesta semana. Quem traz as informações é o repórter Giovanni Santos. Com a volta da torcida nos estádios, os amantes de futebol estão entusiasmados e os jogadores com muita vontade de ganhar. E o Campeonato Brasileiro segue a todo vapor em sua reta final. 50 anos depois de ter sido campeão pela primeira vez, o Atlético Mineiro pode ser o grande vitorioso do torneio de 2021. Com uma campanha acima da média, o Galo possivelmente será campeão no próximo fim de semana. Por outro lado, a grande decepção do ano é o Grêmio de Porto Alegre, que corre risco de cair para a Série B. E falando em Série B, o Vasco e o Cruzeiro decepcionaram e vão disputar mais um ano na chamada segundona. O Botafogo do Rio já garantiu presença na elite do futebol brasileiro do próximo ano. Já a final da Taça da Libertadores se aproxima. Palmeiras e Flamengo farão a grande final no próximo sábado em Montevidéu, no Uruguai. A mesma Montevidéu que viu outro brasileiro se consagrar, o Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana contra outro brasileiro, o Bragantino.
O torneio era conhecido como uma espécie de Série B da América do Sul. Aos poucos vem ganhando grande importância entre os times nacionais. De forma geral, o ano foi positivo para o futebol brasileiro. A expectativa nesse momento é que o G6 se torne G9 de vaga para a Libertadores no próximo ano. E o país foi um dos primeiros a se classificar para a Copa do Mundo do Catar, que vem a 2022. O futebol brasileiro agradece. Eu não conheço muito desse assunto, futebol realmente não é minha praia, mas a gente viveu um ano com Olimpíadas, né? Tivemos alto do esporte, muita gente agora quer andar de skate, muita gente agora quer pular nos cavalos, como a nossa Rebeca fez com baile de favela. Então, Bruna, o que você acha sobre? Qual é seu esporte favorito? Eu acho que as Olimpíadas arrebentaram, foram vários ouros, várias pratas, nossas meninas foram maravilhosas. Na dança artística. Eu sou apaixonada por esporte, eu só sou frustrada porque eu jogo péssimo vôlei, sou super mal, sempre quis jogar bem, nunca aprendi direito, mas enfim, sou apaixonada. Eu corro, pedalo, faço várias coisas. Olha, então, pra fazer por nós, né, só mesmo os nossos medalhistas mackenzistas que acabaram homenageando a nossa universidade com muito orgulho e com muito mérito. Exatamente. E chegamos ao final do MAC Notícias. Queremos encerrar lembrando que, apesar do ano de 2021 ter sido muito difícil para todos nós, acreditamos que com o avanço da vacinação, aos poucos vamos retornando às nossas atividades ditas normais? Atividades simples, eu diria, como volta às aulas presencialmente, por exemplo, poder abraçar um familiar, um amigo, encontrar o crush e, é lógico, acabar frequentando as nossas festas de finais de ano. Ai, não vejo a hora. E para tudo isso, e para que tudo isso retorne, é essencial a colaboração de todos nós. Vacinem-se, por favor. Fica aqui um grande agradecimento especial aos profissionais da saúde que têm trabalhado intensamente no combate à pandemia do Covid-19. Isso mesmo, e nós agradecemos também a todos os colegas, em especial a Érica Coelho, que veio aqui, a Giovana Carvalho também, conversaram um pouquinho com a gente. Muito obrigada às duas. E a todos os outros colegas que também contribuíram para a realização desse Rádio Jornal. E lógico, né? Também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo MAC Notícias. O MAC Notícias é um produto acadêmico da disciplina de audiojornalismo do 3º semestre do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, turma do 2º semestre de 2021. Equipe técnica: Doni Paruti, Emerson Canoa, Lucas Abrunhosa e Reginaldo Marques. Orientação: professor Vanderlei Dias.